Olá, continuo me chamando Armando, uma boa tarde e noite. Oi, um discípulo de Jesus, orando para que o Senhor continue no controle da nossa história, da nossa política, dos nossos governantes, sejam eles bons ou maus. O Senhor está no controle. A semana passada foi um alento para o meu coração, olhar o Apocalipse e ver que sentado no trono está o Senhor Deus Todo-Poderoso e na sua mão o livro que é a escritura do desenrolar da história. Foi um alento ver que João chorava quando ninguém se viu ou se achou digno de abrir e desenrolar a história, até que alguém diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Indicativo de que a história está nas mãos do Senhor. Pode acreditar, a história do mundo, a sociopolítica, está nas mãos do Senhor. A história da nossa nação está nas mãos do Senhor. Quando tudo parece ruim, como pareceu para o povo de Israel no exílio, como pareceu para Daniel na Babilônia, como apareceu para Jeremias em momentos em que ele profetizava e acabou sendo preso, jogado numa cova, enfim, nos momentos mais difíceis da vida, esses homens de Deus tinham a certeza do controle de Deus sobre todas as coisas. E não é diferente na sua vida pessoal, particular, não é diferente. O Senhor está no controle. Quer você creia, quer não, quer você perceba, quer não. Só que quando você não percebe, quando eu não percebo, nós sofremos com isso. Porque assumimos o papel de Deus e ficamos adoecidos por essa ideia de que nós temos algum controle sobre qualquer coisa. Que controle temos nós sobre as urnas nesse país? Zero. Zero. Mas Deus tem. E Ele sabe exatamente o que fazer, né, para a honra e glória do nome dEle. Nós estamos no ano da semeadura. Todo ano a gente tem uma temática. O ano passado foi o ano do memorial, trazendo a história da nossa igreja para os irmãos que estão chegando, muitas famílias, muita gente chegando na nossa igreja, gente nova. Então a gente quis rever a história, exatamente para dar um contexto, para as pessoas não acharem que essa tenda caiu do nada, né? E que essa propriedade também, tão grande, tão privilegiada na cidade, ela veio através da oferta de cada pessoa. Uma campanha muito parecida com essa, né? Numa noite só, numa noite, fomos desafiados a levantar um dinheiro que a gente não tinha, e numa noite a gente levantou uma quantia extraordinária, quase metade do valor dessa propriedade. Mas era gente tirando brinco de ouro, era gente dando patinete. Eu me lembro de um irmão que ela disse: eu não tenho nada na bolsa, mas eu estou dando minha bolsa. Pronto, deu a bolsa, né? Ela veio para frente com a bolsa, aí jogou a bolsa lá na frente. E eu me lembro, depois disso, tantos bazares foram feitos, né, para tentar arrecadar o dinheiro daqueles que talvez não tivessem uma poupança, então eles, não tendo uma poupança, davam aquilo que tinha, né? Então nós somos desafiados hoje a dar a Deus, não só através da oferta em dinheiro, através do Pix, mas também através de material, da mão de obra e tantas coisas que a gente pode contribuir para a vida dessa igreja. E você vai poder dizer assim: eu fiz parte disso, né? Um pedacinho dessa tenda aí eu participei. Hoje de manhã, quando eu fui desafiado, eu me lembrei de 2 itens que estão debaixo da minha cama. Já era, eu esperava que eu ia usar aqueles itens, porque eles são importantes para mim, como um ralizeiro, né? Então eles estão lá. E hoje de manhã, Deus tocou no meu coração e disse: perdeu, aliás, ganhou, né? Vou entregar para o Senhor. E faça uma coisa importante: não doe a Deus aquilo que é o resto, né? Aquilo que está quebrado. Eu me lembro da avó Mazé, né? Falecida avó Mazé, que trabalhava aqui na fundação, às vezes remendando aquelas roupas que eram dadas. Às vezes ela reclamava: pastor, não acredito, o povo deu a roupa suja, toda rasgada. Ele achou um outro canto, né, para
descartar aquilo ali que estava talvez atrapalhando. Não faça isso. Vá para casa, dá uma olhada no teu guarda-roupa, talvez você vai achar aquela roupa que ainda está com etiqueta. Você diz, é essa, porque eu vou dedicar ao Senhor, né? Você vai achar aquele equipamento. Se ele não estiver legal, você manda ajeitar, manda consertar, porque a igreja não tem condições de pegar um material desse e fazer a manutenção, que às vezes fica mais caro do que o próprio valor do material em si, tá bom? Então, vamos lá nessa campanha aí, construir para restaurar. E este ano a gente começou a falar sobre semeadura, levar a igreja de Jesus a viver o evangelho, a expansão do reino, a ser propagadora do evangelho em todo e qualquer lugar. Fazer de cada crente um missionário, de cada crente um pregador, de cada crente um evangelista, porque a responsabilidade é de cada um de nós, ou de todos nós, enfim. Então esse foi o ano da semeadura. Começamos tratando do semeador, ou seja, cuidando de você, cuidando de mim, cuidando de nós, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa integridade, cuidando da nossa espiritualidade, para que a nossa mensagem possa ter respaldo, para que a gente viva mais e viva bem para testificar do poder de Jesus aqui na terra. Falamos sobre a semente, palavra de Deus, o que ela faz, o que ela é. Falamos sobre também os solos, né, os diferentes tipos de solos, ou seja, aquele solo pedregoso, onde a palavra cai e não tem raiz, a pessoa recebe com alegria, mas logo os cuidados da vida, as perseguições, né, fazem com que as pessoas desistam do evangelho. Quanta gente você cruza por aí dizendo, eu já fui crente. É a coisa mais errada de se falar, porque ninguém pode dizer, já fui crente. Ou você nunca foi coisa nenhuma, ou você é um filho de Deus que se converteu e deve estar sofrendo por estar longe do Senhor. E Ele vai trazer você de volta, mesmo que seja na disciplina, né? Então, os diversos tipos de solo. Tem aquele solo também que é fértil, que produz. E assim foi no seu coração, no meu coração, quando o Senhor nos atingiu. Falamos também sobre a semeadura, né? Os tipos de sementes também. E falamos agora sobre a seara. A seara tem a ver com quais campos o Senhor nos envia. Quais situações a gente vai enfrentar na medida que a gente se dispõe a pregar o evangelho. Então nós temos povos não alcançados, temos povos árabes, temos pessoas que não acreditam, temos civilizações ou países que são racionalistas, secularistas, nem acreditam mais no Senhor. Na Europa é assim. Mas no seu mundo pessoal você encontra pessoas, ou elas são muito religiosas, às vezes elas têm uma religião completamente avessa ao evangelho, às vezes são pessoas que têm uma crença muito superficial, e às vezes são pessoas que não creem em Deus, não creem no sobrenatural. Então como é que você enfrenta essas situações? E com isso, no mês de outubro e mês de novembro, nós vamos ter diversas pregações em cima destas situações, para que você observe como Deus agiu lá no livro de Atos, e como você vai agir no seu dia a dia, à medida que você se dispõe a ser uma testemunha viva de Jesus. O texto que nós vamos trabalhar hoje é Atos capítulo 3, mas eu quero começar falando em Mateus capítulo 9, lendo alguns versículos aqui, só para vocês perceberem a dinâmica do próprio Jesus. A gente é imitador de Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Jesus é o nosso modelo. E aí vamos ver qual era o coração de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Mateus capítulo 9, vamos ficar em pé se você quiser e puder, a partir do verso 35, e a gente vai fazer a leitura desses versículos, tá bom? São alguns versículos apenas, eu acho que vamos até o verso 38, se não me falha a memória aqui, sim, verso 38. Aqui é um capítulo que há uma dinâmica. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, ele faz o chamado para Mateus, o cobrador de impostos, ele trata da questão do jejum, ele responde a um pedido do chefe da sinagoga, ele cura uma mulher enferma, tem a ressurreição
da filha do chefe da sinagoga, a cura de 2 cegos, a cura de um endemoniado, e no final, olha a declaração de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Ou seja, ele estava no contexto judaico, e onde ele ia, quando em Jerusalém, no templo, quando não em Jerusalém, nas sinagogas, que eram pequenos locais de adoração, que foram instituídos na época do exílio babilônico, quando o templo foi destruído. Então ele ensinava nas sinagogas. O que ele pregava? Ele pregava o evangelho do reino e curava toda a sorte de doenças e enfermidades. Então os sinais e as curas de Jesus era para autenticar a sua pregação, a sua palavra. Mas olha o que é lindo aqui. Vendo ele as multidões, essa palavra é importante, principalmente esse verbo. O ver, Jesus enxerga, ele olha, ele percebe, ele não passa ao largo. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e ele disse: a seara, ou seja, o campo, na verdade é grande, é vasto, mas os trabalhadores, ou seja, aqueles que se dispõem a semear, são poucos. E aí no verso 38 ele diz: rogai, pedi insistentemente ao Senhor da seara, nosso Deus, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, como você vê a cidade de Fortaleza? Como você vê o Brasil? Como você vê o mundo hoje? Como você vê as pessoas ao seu redor? Lá no seu condomínio, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu bairro. Como você vê as pessoas na sua família? Será que você percebe como Jesus percebe? Pessoas exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que não conhecem o bom pastor de João 10, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Não estamos falando aqui da necessidade de um pastor terreno, como eu, humano. Eu não posso suprir a necessidade de ninguém, eu não tenho poder para salvar ninguém, eu não tenho poder para fazer absolutamente nada por ninguém, porque quem de verdade pode e faz é o Senhor. O que eu tenho é uma palavra que aponta para Ele. Então as pessoas estão nesta cidade, no seu derredor, ou ao seu derredor, como ovelhas que não têm pastor. Então olhe, perceba, fique sensível, e é isso que nós queremos levar você nessas próximas palavras que teremos aqui aos domingos. E aí nós temos um outro texto que é Atos capítulo 3, mas eu vou orar, vocês podem sentar e eu vou fazer a leitura desses versículos. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos e te louvamos nesta tarde e noite. Temos exaltado o teu nome, dito que o Senhor é digno, que o Senhor é grande, reconhecido a tua soberania sobre nossas vidas. E como é lindo pensar que o Senhor é como um leão que vem buscar a noiva, a igreja. Como é lindo pensar que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que em teu nome há todo o poder disponível para que desbaratemos, Senhor, todo o império das trevas, todo o mal, Senhor. Então continua nos usando para a honra e glória do teu nome. Que tenhamos finalidade, Senhor, em continuarmos vivos, em fazermos tudo o que fazemos, seja para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino. E nós rogamos, Senhor, que desta comunidade aqui hoje à noite, que ouve esta palavra, trabalhadores e trabalhadoras, servos e servas, missionários e missionárias, pregadores e pregadoras, evangelistas, enfim, que todos, Senhor, se disponham a serem embaixadores do Evangelho, proclamadores da tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quem não sentou ainda, né? Mas o texto que nós vamos trabalhar é Atos capítulo 3. Então vamos comigo aqui. Antes da leitura desse texto,
eu quero dar só um pano de fundo. Nós estamos lidando aqui com uma nação de Israel. O contexto aqui desta passagem de Atos 3 é Jerusalém, o local onde o templo foi instituído. Sempre que lermos o Velho Testamento e os Evangelhos, até o livro de Atos, nós temos que ter em mente a cultura judaica. Não menospreze, não deixa criar no seu coração qualquer ranço contra o povo judeu. Jesus veio de lá. Então, claro que há descrentes, há pessoas horríveis no meio do povo de Israel. Mas há também gente que teme ao Senhor, e a igreja de Jesus foi constituída a princípio de judeus. Então o contexto é judaico. Velho Testamento, o povo sai do Egito adorando uma diversidade de deuses. Deus centraliza através do tabernáculo a adoração num só lugar, institui no Santo dos Santos o lugar da sua aparição, permite que um sacerdote, apenas um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo, ou seja, didaticamente apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais ou menos no ano 1000 nós temos o desejo de Davi, depois concretizado por Salomão, a construção do templo em Jerusalém, lá no Monte Moriá, exatamente no lugar onde Abraão foi instado a sacrificar o seu filho. E Deus providenciou um cordeiro no lugar. Olha que coisa linda. 2000 anos antes de Cristo, aquele monte ali foi fundamental como um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, um lugar de provisão do cordeiro. 1000 anos depois, Salomão constrói o templo, lugar da Shequina glória, lugar da arca, lugar onde o Senhor vinha e aceitava o sacrifício do sumo sacerdote em favor do povo, no chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Então, o povo judeu, ele, na verdade, ele viveu ao redor do templo. Todos os ritos, todos os mandamentos, a guarda do sábado, os sacrifícios, enfim, tudo acontecia ao redor do templo. Até que vem a plenitude dos tempos. Claro que houve a destruição, a reconstrução do templo, o segundo templo. Nós já vimos a história de Ageu, a história de Esdras, de Neemias, na reconstrução dos muros do templo. E aí vem Jesus, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus é um judeu verdadeiro, submetido às leis judaicas, todo cerimonial, a apresentação do menino. Depois, aos 12 anos, o bar mitzvah, ele é levado para os chefes, obviamente religiosos ali, checarem a sabedoria do menino, que aos 12 anos então, recita o Velho Testamento e é aprovado no chamado bar mitzvah. Jesus se submeteu a tudo isso, foi obediente aos seus pais. Quando ele inicia o seu ministério público, Jesus então cumpre toda a justiça, é batizado por João, alguém que vem do deserto, fora da religiosidade do templo, fora dos ditames ali sacerdotais. Jesus agora começa a apontar para uma outra coisa, algo diferente vai acontecer. Então João é aquele profeta que introduz Jesus, e ele se submete obviamente a toda a lei, obedece toda a lei. Por que nós não estamos obrigados a cumprir a lei? Obrigatoriedade, porque Jesus cumpriu em nosso lugar. Ele cumpriu em nosso lugar para que a lei fosse cumprida em nós através da obediência voluntária, por amor, não para ganhar a salvação ou coisa parecida. Enfim, Jesus vem nesse contexto e ele está pregando para os judeus nas sinagogas, lugar onde ele podia abrir a escritura, dizer que aquela escritura era exatamente o cumprimento da sua pessoa, ou tinha o cumprimento na sua pessoa. E Jesus ao final, veja que interessante, ele é levado à cruz do Calvário,
E esse dia é um dia marcante, é o dia da Páscoa. É uma festa importante. Depois ele é sepultado e passa o sábado na festa dos pães ázimos, os pães asmos. Depois, no domingo de manhã, ele ressurge exatamente na festa das primícias. E mais tarde, quando ele ascende aos céus e o Espírito Santo vem, é no dia de Pentecostes, numa festa judaica, onde todos os judeus vinham de vários lugares do mundo para Jerusalém, para essa grande festa, para esse momento maravilhoso ali em Pentecostes. Então a igreja, ela nasce nesse ambiente judaico. Só que Jesus está prenunciando outra coisa, diferente do judaísmo tradicional. Ele olha para o templo e diz, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Ele estava querendo dizer que templo agora não seriam mais os tijolos, não seriam mais uma arquitetura, não seria mais um lugar, mas pessoas. Era o Espírito Santo habitando em pessoas, conectando pessoas como um corpo orgânico. Ele aponta para algo diferente. Os discípulos querem voltar para o templo e ele está dizendo não. Então, em Atos, ele inaugura essa coisa linda chamada igreja. Infelizmente, nós evangélicos fomos criados pela tradição romana e reformista a achar que igreja é um lugar. Você diz, eu vou à igreja. Como assim? Você vai para onde? Você é a igreja, reunido 2 ou 3 em qualquer lugar, debaixo do cajueiro, lá no salão de festa, onde você estiver, na beira da praia, seja onde for. Igreja não é um lugar. Então essa é uma noção completamente errada, completamente focada no Velho Testamento. Não existe isso na Bíblia, de você passar por um lugar, fazer o sinal da cruz e achar que ali é a igreja, ou passar por ali e dizer, ali está a minha igreja. Ainda bem que nós temos uma tenda, que a gente pode dizer, lá é a tenda onde se reúne a igreja, onde a igreja se encontra eventualmente. Aquele cajueiro ali, está vendo aquele cajueiro? É naquele cajueiro. Está vendo aquela palhoça? É naquela palhoça. Nós demoramos 40 anos para desfazer isso da mente dos crentes em Cristo Jesus dessa comunidade. E se você nos visita ou vem de outra comunidade, não se assuste, isso é libertador. Isso é uma forma do indivíduo se libertar das amarras e achar que Deus está localizado na Sé, ou na sede, ou naquele auditório fechado ali, onde você usa linguagens que são totalmente veterotestamentárias. Você chama o lugar de santuário, você chama o palco de altar, e o homem que está na frente é o único ungido, e aqui a gente faz exatamente o inverso. O santuário é teu corpo, cuida dele. Altar é o teu coração, entroniza Jesus aí no seu coração. O Espírito Santo, ele não está aqui, ele está onde nós estamos, em todo lugar. E aliás, ele habita em você, ele habita em mim. Então você anda com ele por aí, você é um templo vivo. Glória a Deus, entendem? A gente tem que repetir isso muito, não é? Até o crente dizer, é mesmo, será que é isso mesmo? E acontece, se belisque aí em algum canto que você tiver, dá um beliscão para dizer, rapaz, é mesmo, eu sou o templo, ó, e o Senhor está comigo, glória a Deus. Então agora o que acontece? Aqui em Atos, no capítulo 3, nós temos um episódio em que as coisas ainda estão funcionando no templo, porque os judeus mataram Jesus. Os judeus crucificaram Cristo. Imagine, o Messias prometido, eles não identificaram. Presta atenção nisso aqui, ó. Às vezes a gente tem uma noção tão errada de Jesus, que se ele passasse aqui, acho que a gente não ia identificar mais não. Foi o que aconteceu com os judeus. Eles abandonaram a escritura, eles abandonaram a descrição, eles abandonaram a biografia do Messias, e quando Jesus passou no meio deles, eles disseram, não, esse aí não é não, esse aí não pode ser não. É igual essa cabeça nossa política. A gente acha que é a política que vai resolver o problema. Então, se Jesus chegar aqui com o número 99, pronto, esse é o cara. E se Jesus chegar aqui dizendo não é nem 99, nem 39, nem 49, nem coisa nenhuma, você vai dizer, isso não pode, isso não é de Deus.
Vamos matar esse cara aí, esse é um doido. Porque ele está dizendo que não é, a solução não é esta, percebe? Jesus não disse que a solução era tomar o Império Romano. Jesus não disse que a solução era fazer do templo lugar de adoração. A mulher samaritana tem um questionamento. Ele disse assim, é nesse monte ou naquele monte? Jesus diz, nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz, o Pai está procurando estes. Esses que fazem da sua vida um altar, da sua casa um altar, do seu carro um altar, entende? Um lugar onde você está é o seu altar. Esse cristianismo que está localizado, preso a pastores, líderes, apóstolos, indivíduos que trazem as pessoas para si, que não libertam o povo para serem o que são, esse cristianismo não muda a favela, não muda a comunidade, não resgata o bandido, mas usa a desgraça do mundo para se promover. Eu sou santo e eles não prestam. Olha aí o presídio, está vendo aí? Bando de bandido. Falam do bandido, falam do faccionado, falam do indivíduo como se fosse um pária distante de você. Não, eu sou aqueles caras sem Jesus. E o amor de Deus me faz levar a igreja onde eles estão. É por isso que a gente não abandona os presídios de Fortaleza há 30 anos. Toda semana tem uma equipe indo ali, capitaneada pelo Bezerra. Por quê? Porque é ali que a igreja tem que entrar. Porque Jesus morreu por eles. Jesus se importou com cada um deles, como se importou com o seu vizinho. Se importou com aquelas pessoas por quem você vai passando, pelas quais você vai passando no dia a dia. E aqui nós temos uma cena que contrasta o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, com a religiosidade judaica. Diz Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Olha aí, ó, no templo, um camarada coxo, aleijado, era colocado ali todo dia. Para quê? Quem passava deixava uma moedinha, um trocadinho, e o camarada ali ficava o resto da vida dependente daquilo ali para sobreviver. Olha aí, a codependência. O doente fica ali esperando a moeda, e o religioso passa com desencargo de consciência, joga a moedinha e vai embora. E deixa o cara lá. Amanhã eu faço de novo. Aí o texto diz, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Verso 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Já pensou? Ao invés de jogar uma moedinha, tira o cara dessa situação. Está entendendo, irmão? Em nome de Jesus, sai dessa escravidão. Sabe aquela moedinha? Igual aqueles envelopes que eu vi rolando na beira-mar ontem. Para aqueles indivíduos com cachaça nos coros, droga nos coros, dormindo na rua, mas cooptados pelo dinheiro desgraçado de uma política nojenta. Porque só daqui 4 anos, de novo, eles vão ver a cor do dinheirinho. Triste, né, irmãos? Cristo inaugura uma nova aliança. Como já disse, Ele
sepultado nos dias dos pães asmos, ressuscita na festa das primícias. O Espírito vem em Pentecoste, mas o núcleo judaico estava ali ao redor do templo. Como eu já falei aqui, no Monte Moriá, ao leste de Jerusalém, local onde Abraão iria sacrificar Isaque. E aqui tem o chamado Pórtico de Salomão, é simplesmente um corredor, debaixo daqueles pilares ou ao lado daqueles pilares, onde havia muito movimento, muito movimento. O templo era como se fosse, gente, um mercado central. Era lugar, inclusive, que tinha banco, eles trocavam o dinheiro. Porque o judeu que vinha lá de longe não vinha com uma ovelhinha, porque quando chegasse lá, a pobre não teria nem perna para andar mais. Então eles traziam o dinheiro e lá compravam as ovelhas para o sacrifício. Então toda a transação bancária, o Estado funcionava praticamente ali no templo. E nesse contexto, o que é que nós vemos aqui? Um milagre e uma mensagem. Uma mensagem e um milagre. Porque depois do texto que eu li, Pedro se levanta e prega. E demonstra que os judeus mataram o autor da vida, mas o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E Pedro vai dizer aos judeus que não foi em nome deles. Por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando? Não fomos nós que fizemos isso, mas foi em nome do Senhor Jesus, a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. E ele chama o povo ao arrependimento. Então aqui nós temos uma mensagem e um milagre. Agora atenta aí, igreja. Todo milagre no Velho e no Novo Testamento é para autenticar o mensageiro ou a mensagem. Entende? O objetivo de Deus não é a operação de milagres. Aliás, eu sempre fiquei intrigado comigo quando eu vi aqueles indivíduos anunciando, vamos ter um culto dos milagres. Aí o cara anuncia na rádio, anuncia não sei de onde. E o povo todo adoecido vai para lá, para aquele grande culto. Para mim aquilo é uma armadilha. Aquilo para mim é uma forma de autopromoção da comunidade. Porque eu queria ver esses indivíduos que são os curandeiros, curadores, milagreiros, irem para o IJF. Lá é o lugar. Entende, irmão? Eu ouço e recebo notícias quase toda semana de pessoas no JF, nos corredores, aguardando um espaço. Essa semana tem a bacia partida, de um lado e do outro, aguardando o processo. E as pessoas me ligam, pastor, dá um jeito aí, ajuda aí, veja onde é que está, a família está apavorada. E a gente consegue, através de alguns irmãos, saber exatamente o que está acontecendo. Nós não podemos passar ninguém na frente, tem aqueles que são judicializados, ou seja, a operação foi judicializada, há uma demanda judicial, os médicos não podem passar ninguém na frente. O JF é talvez um dos hospitais de melhor referência na traumatologia e hospital de queimados. Mas o milagre era para ser feito lá. Mas o fato é que se Deus quiser, Ele cura, Ele emenda, Ele faz o que Ele quiser. Mas qual é a finalidade do milagre? A finalidade do milagre é sempre autenticar a mensagem. Entende? Porque um cara doente, se você curar a doença, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Eu conheço ateu sarado, que não tem doença, o bicho vai para o inferno, bonzinho. Você inveja esse cara aí? Você quer essa saúde aí? Sem Jesus? Eu não quero. É como ele disse, é preferível entrar no céu sem uma mão, sem um olho, sem uma perna, sem um fígado, ou sem fígado não. Sem um rim. Sem um lado, sem uma banda, todo torto, todo aleijado, mas com a certeza de Jesus no coração que vai me encontrar e fazer esse corpo corruptível se transformar no corpo incorruptível. Entende, igreja? Eu já vi milagres acontecendo, na minha vida, na minha caminhada, milagres acontecendo. Mas os milagres eles acontecem quando Deus quer e quando a glória for para o nome dEle. Não é mercado.
É por isso que algumas religiões exploram a pobreza das pessoas e a necessidade das pessoas em cima da promessa de uma cura e de um milagre. Então aqui nós temos um milagre sendo feito para autenticar o mensageiro. Por quê? Olha o que diz o apóstolo Paulo, nesse contexto. Os judeus pedem um sinal. Os gregos pedem sabedoria. Pode repetir comigo? Os judeus pedem um? O judeu quer ver para quê? Lembra de Tomé? Eu só acredito se eu vir. Só acredito se eu colocar o dedo aí. Então o judeu, ele queria ver para crer. Os gregos querem o quê? Sabedoria. Eles querem racionalizar um negócio. Eles querem o arrazoado. Qual é a tese? Qual é... Explica aí, vamos lá. Vamos discutir o negócio aqui. Não importa onde vai dar, a gente vai ficar discutindo aqui o resto da vida. Então os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria. O apóstolo Paulo diz, mas nós pregamos Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo dizia, eu não vou responder nenhum nem outro. Porque o evangelho é loucura para o judeu e para o grego, é escândalo. É loucura, não entra na cabeça das pessoas, a não ser que o Espírito de Deus abra os olhos, porque há uma cegueira espiritual. Então, meu irmão, esteja preparado para o que Deus pode fazer por você e através de você, onde você for. Mas lembre-se de uma coisa, o intuito é proclamar o nome de Jesus. É abrir a boca e dizer, Jesus. E talvez eu quero acrescentar uma coisa aqui que eu acredito ser coerente com a ação do Espírito Santo na nossa vida hoje. Se na época dos profetas os milagres se multiplicaram, Elias faz grandes milagres, Eliseu o dobro dos milagres, Moisés grandes milagres, porque o povo tinha que acreditar que aquele homem estava certo. Época de Jesus, muitos milagres, os apóstolos operavam milagres, mas presta atenção, qual é o milagre que você vai levar na medida que você prega o evangelho? Sabe qual é? É o milagre do seu caráter, da sua vida parecida com Jesus. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida, eu espero que o Senhor preserve, tem uma coisa chamada honra, integridade, vida, que te dá respaldo para falar. Mesmo os inimigos tremem, quando você é uma pessoa íntegra, que fala a verdade, que vive a verdade, quando você ama, quando você tem misericórdia, quando você faz aquilo que Deus te diz para fazer, da forma que Ele diz para fazer, esse é o respaldo da sua palavra, aí você pode falar. A palavra pode convencer, mas o testemunho, ele arrasta pessoas. Então é a sua vida, meu irmão, amém? Se Deus quiser operar um milagre, fazer o cego enxergar, o coxo andar, tá certo? Se você quiser ressuscitar mortos, não tem problema não, pode orar, não estou proibindo não. Não estou dizendo que é errado não. Mas Deus vai fazer segundo a vontade dEle, se for para a glória do nome dEle. E não é em série, como nós observamos por aí. Amém? Pode aplaudir. É uma forma da IBC dizer amém. Então, amados, aqui, Pedro e João sobem ao templo. É a hora nona. A gente vai correr aqui. A hora nona é mais ou menos às 3 horas da tarde. Por que ele foi nessa hora? Era a hora da oração. Ou talvez a hora em que Jesus foi finalmente crucificado, acho que umas 3 horas ali. Mas às 3 da tarde, Jesus disse uma frase importantíssima que você deve gravar, eu gravo no meu coração. Está consumado. Ou seja, pode parar. É como Isaías 40, né? Avisa o meu povo que todo o trabalho já foi feito. Para de tentar conquistar aquilo que já foi conquistado. Cristo disse, está
consumado. Na cruz do Calvário ele derrotou o pecado, derrotou o diabo e derrotou o mundo. E essa vitória da cruz está à minha disposição e à sua disposição. Então veja que interessante. Os apóstolos eles sobem ali não para oferecer sacrifícios, não para obedecer um rito judaico, eles apenas vão para orar. E aqui está o exemplo, meu irmão. É possível viver em meio a uma religiosidade, mesmo aquela que é falsa, enganosa, errada, e mesmo assim encontrar pontos comuns para que o evangelho seja pregado. Eu disse hoje de manhã, um grande amigo, que vocês quase todos conhecem aqui, o radialista Nonato Albuquerque, né? Ele é uma lenda, né? Ele é um espírita, mas muito amigo. E ele disse um dia: pastor, o senhor pode ir lá pregar no centro espírita? O senhor fala muito bem. Eu disse: claro que eu vou. Tem uns batistões aí que soubesse que eu iria pregar no centro espírita, eles iam me botar na fogueira. Mas ora se eu não vou, meu amigo, só não me chame para pregar no inferno. Mas o resto eu vou em qualquer buraco para proclamar o nome de Jesus, não importa. Então a minha relação de amizade com aquele homem, que tem a ver com causas comuns pela cidade, levou ele a confiar que eu teria uma palavra para dizer num centro espírita. Então meus pais espíritas, eu conheço a doutrina kardecista, e eu disse: eu já sei, o que é que eu vou falar lá? Não, você pode escolher o tema aí, mas pode falar sobre ressurreição. Isso é o que eu estou acreditando, não. Porque você sabe, né? O espírito ele é reencarnacionista, né? Você morre, reencarna, e vai, se der tudo bem você volta mais bonito, se não der tudo bem você volta feio, pode voltar um jumentinho, pode voltar, sei lá. Né? O cara volta coxo, volta doente, tem essas histórias? Quando você vê alguém passando uma necessidade, o cara diz: ah, isso aí é porque na vida passada. Como assim? Então o pobre tem que pagar o karma nessa vida desgraçada. Ele precisa ouvir que Jesus Cristo já pagou o preço. E quando Jesus ressuscitou, ele não reencarnou. Quando ele morre ao terceiro dia, ele ressuscita. E quando ele entra para falar com os discípulos, ele diz: põe o dedo aqui. Sou eu. Não é outro. Então, com todo respeito aos espíritas, o espírita crê em reencarnação. O cristão crê em ressurreição. Essa é a grande diferença, não adianta misturar. Então aqui, o pastor está desrespeitando coisa nenhuma, na sua cabeça. Porque o respeito continua. Eu sou grande amigo de um candidato a prefeito aí, ele é espírita, meu amigo. Esteve aqui outro dia. Tá? Então, respeito, mas o respeito não me faz concordar ou compactuar com aquilo que é defendido que eu não creio. Eu não posso acreditar nisso. Por que eu não posso? Por uma questão de coerência. Então eu respeito o que você crê, você respeita no que eu creio. Agora, chamar espiritismo de cristão não faz sentido. Esse é o ponto. Então percebam aqui que na evangelização você tem que achar nas pessoas que você evangeliza um ponto comum, como Stanley Jones, que eu acho que nasceu em 1880 e pouco, morreu em 1973. Stanley Jones gastou 50 anos da sua vida na Índia. Ele foi um amigo íntimo de Mahatma Gandhi. Ele influenciou tanto Gandhi, que Gandhi andava com o Sermão do Monte embaixo do braço. E muitas das suas posturas foram exatamente por causa da influência de Jesus e o Sermão do Monte. Quantos indianos foram evangelizados por aquele homem, que não saiu dando cacetada na cabeça, não saiu por aí criticando pessoas, não saiu por aí querendo se afastar das pessoas. Não, negativo. Acha um ponto comum, amigo. Quando você tem aquela senhora que é bem católica e tal, mas ela é mariólatra. Não, mas eu também sou, eu gosto de Maria. Não idolatro Maria, né? Mas eu gosto da Maria da Bíblia. Então você senta com ela e fala da Maria da Bíblia. Você está falando da Maria da Bíblia, então vamos para a Bíblia, hein? Maria, modelo de mulher, não é não? A pessoa fica animada. De vez em quando você não faz isso, solta um Ave Maria por aí, mesmo convertido.
Então não tem problema não. Eu nos negócios de aniversário, né? O cara termina que Maria lhe guarde dentro do coração. E eu estou ali dizendo, ixi, mal sabe eles, né? Maria está lá à direita do Pai, com Jesus, com os que morreram, com Paulo, Pedro, João, Tiago, todo mundo, nos aguardando e nos esperando lá. Mas ela não é intermediadora, ela não é salvadora. Mas você encontra ponto comum. Por quê? Por exemplo, todo católico acredita em Deus, correto? E todo católico acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Então eu tenho um ponto comum. Se você acredita na Bíblia, como eu acredito, vamos examinar as Escrituras. Então tenha paciência. Posso ir para o batismo, posso ir não sei para onde, vá para todo lugar, meu irmão, onde você pode proclamar o nome de Jesus, exercer misericórdia e amar as pessoas. E agora o que aconteceu aqui no verso 2? O homem era levado, era coxo de nascença, e ele era posto diariamente na porta do templo. Esse era um pedinte, impossibilitado de trabalhar ou crescer na vida. Ele era levado pelos frequentadores do templo. Então olha que interessante aqui. Por outro lado, a sua condição do pobre aleijado propiciava aos religiosos um alívio de consciência, uma vez que nada mais podiam fazer além de esmolar. Percebe? É como você ter uma igreja numa favela e não muda nada ao redor. É como você ter uma igreja num bairro que não muda nada ao redor. IBC, quando eu cheguei aqui em 98 nesse lugar, eu fui recebido a bala nessa propriedade. Aqui era um lugar de invasão, aqui as pessoas viviam na miséria. O IDH desse bairro foi transformado porque a igreja chegou. Ou não? Você não estava aqui, mas quem estava aqui sabe da história, hein? Pá, 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 pá. Sai daí, pastor. Eu disse, ixi, rapaz, você está gastando bala, amigo. O que você está fazendo aqui? Vaza, vaza, vaza. Eu vim ver a propriedade que Jesus comprou. Resolva com ele aí. Eu vou embora, tá bom, você quer que eu vá embora? Eu vou embora. Mas aí ele não vai não, ó. Atira nele. E Deus tem transformado. A gente não pode se conformar que um posto de saúde continue lá sem os equipamentos e com esgoto passando na frente. Não é justo. É a mesma coisa que colocar um indivíduo coxo, aleijado na porta ali para você passar e jogar uma moedinha e dizer, fiz boa obra. Porque o catolicismo romano nos ensinou isso. Você atravessa um velhinho, você faz uma boa obra, você dá esmola, você faz isso e tua alma sai do purgatório para o céu. Então nós crentes em Cristo Jesus não podemos fazer isso. Não que seja proibido você dar uma esmola, você ajudar alguém, você contribuir para um flanelinha, ou seja lá quem for, que você encontre no sinal. Mas isto não é o suficiente. É como você ir lá para o centro da cidade e dar sopa para aquele povo que está lá. São quase 3.000 pessoas morando nas ruas. Você dá sopa, no outro dia volta, dá sopa, no outro dia volta, você dá sopa. E eles continuam ali subjugados às facções, à droga, aquela vida maluca lá dentro da cidade. Aliás, na praça da cidade. Se você não falar de Jesus, eles não saem de lá. Nós já tivemos casos e casos de pessoas que foram resgatadas de lá, porque entenderam em Cristo Jesus que eles não precisavam viver mais daquele jeito. Então, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, imploraram dizendo, opa, dá uma esmola. Quando Pedro olhou para ele e ele olhou para Pedro, ele achou que agora o din-din ia ser grande, o pix ia ser valendo. Que agora os pedintes pedem pix. O paralítico vê que eles estavam entrando no templo, religiosos, como toda a multidão, ele pede o que as pessoas estavam oferecendo. Pedro fita os olhos, juntamente com João, e diz, olha para nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados irmãos, isso é muito claro. Você já viu pessoas que não olham nos teus olhos? Ou é vergonha demais, ou é pecado demais. E o Evangelho de Jesus nos ensina na pessoa de Cristo e na pessoa dos apóstolos que nós devemos olhar no olho
das pessoas. Fita, olha. Seja criança, seja mendigo. Às vezes eu estou passando no trânsito, o cara bate lá, fica pedindo um negócio, eu baixo o vidro, olho no olho dele. Tuf. O olhar não é fulminante, o olhar é um olhar de amor, não é não? Para falar de Jesus, gente, olha no olho, encara, para, senta, espera. Pedro então olha para aquele homem e disse, olha para nós. E a próxima coisa que Pedro faz é o seguinte, ele frustra o desejo daquele homem, que ele quer dinheiro. Ele diz, não temos prata nem ouro, mas uma coisa nós temos, em nome de Jesus, anda. Olha que coisa. Ah, Senhor. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Aqui não é em nome do apóstolo, mas é em nome de Jesus. Não é em seu nome, mas é em nome de Jesus. Não é em nome da igreja, mas é em nome de Jesus. Não é em nome do pastor, mas é em nome de Jesus. E aí eu quero desafiar você, amado irmão em Cristo Jesus. Você, amada irmã em Cristo Jesus. Na medida que entramos nas diversas searas dessa cidade, nos diversos campos, nos diversos terrenos, diversos ambientes, famílias ou vidas, temos que lembrar, o mundo jaz no maligno, as pessoas estão presas pelo inimigo, nós temos que lembrar isso, e só podemos libertar estas pessoas com a autoridade que há no nome de Jesus. Entende, irmão? Não vai nessa de que Deus te abençoe, é legal, Deus te abençoe, é legal. Você crê que há um só Deus? Também os demônios creem e estremecem nisso, Tiago. É genérico, todo mundo acredita em Deus, e cada um tem uma forma de Deus diferente. Cada um tem um jeito de Deus, mas só tem um Cristo, só tem um Jesus, só um que foi à cruz do Calvário. E a vontade do Pai é que o nome do Filho seja exaltado no poder do Espírito Santo de Deus. Fale o nome de Jesus. Combinado, irmão? Por que o nome de Jesus? Mateus 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Bora. A autoridade foi dada, ele quebra cadeias. Você pode entrar em qualquer buraco, em qualquer centro, em qualquer lugar onde os demônios estão dominando. Quando você entrar, eles saem. Então você precisa acreditar que há poder no nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Há poder no nome de... Gente, não é brincadeira, é sério. É sério. Sabe aquela carteirada? Sabe quem eu sou? Filho do rei. Quem é o seu rei? Jesus. Entra. Ele disse, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E ele diz, em meu nome eu vou fazer isso para que o Pai seja glorificado. Você pede e o Senhor responde. Para com esse negócio de pedir para você mesmo. Que aí vem o negócio do pedir. Você vira um pedinte igual o coxo. Oh meu Senhor, oh meu Senhor. Fica pedindo coisa para você. Você chega para Jesus para pedir coisa para você, né? Ele já te deu vida eterna. Peça para o outro, peça em benefício de outro. E à medida que você proclama o reino, o Senhor vai cuidar de você, vai responder os seus pedidos mais íntimos do coração. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe do que você necessita. Hã? A gente faz da oração um negócio para ficar apertando o botão. Bora, aperta o botão, aperta, para ver se Deus responde. E às vezes Ele está dizendo, agora não. Às vezes Ele está silente. Às vezes Ele está dizendo, isso não. Então peça em prol do reino, das pessoas. Interceda, seja um intercessor andando por aí, orando pelas pessoas. Agora quero fazer uma advertência aqui rapidinho. Cuidado com a falta de intimidade.
Você não pode transformar esse poder que você tem num instrumento para alcançar outros fins, popularidade, elogio, honra pessoal. Lá Paulo em Éfeso, no capítulo 19, ele discorria diariamente na escola de Tirano, os seus lenços e aventais curavam e espantavam espíritos malignos. E quando Paulo estava fazendo aquilo, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre indivíduos possessos. E a palavra é assim: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, os caras não tinham nenhuma intimidade com Cristo, estavam usando o nome de Cristo como se fosse abracadabra. Qual foi o resultado? O possesso saltou sobre os filhos de Seva e eles fugiram nus. E aí veio o temor sobre todos eles. Então não adianta, se você não tem intimidade com Jesus, não vai usar o nome de Jesus. Só quem tem o Espírito Santo de Deus é que pode proclamar o nome de Jesus. Mãos à obra. Aí o que aconteceu? De um salto o homem se pôs em pé, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. E o texto diz que os apóstolos ainda tomaram, aliás, Pedro pega ele pela mão, o levanta, né? E ele sai andando. O pessoal do louvor pode subir. O povo viu o paralítico andando e louvando. São as vitrines do reino de Deus. O paralítico curado salta, põe-se em pé, anda e entra no templo saltando e louvando a Deus. Resultados nítidos e gratidão que se desdobra em louvor a Deus. O povo viu isso e louvou ao Senhor. Encheram-se de admiração e de espanto. Lembra? Hora nona, onde eles foram? No templo, orar. Lembra? Religiosidade que faz daquele coxo um escravo das boas obras. E o poder do Evangelho de Jesus, que dá a ele não prata nem ouro, mas uma libertação que faz com que aquele homem se livre daquilo que o prendia. E dá a ele capacidade de, agora sim, ganhar o seu próprio sustento. E viver para a glória de Deus, louvando como ele assim o fez. Então é isso, gente. A seara está aí, ó. Você vai ser enviado a partir de hoje, né? Todo dia, todo tempo. Você vai enfrentar as mais diversas situações. Procure sempre um ponto comum, lugar comum entre você e a pessoa que é talvez religiosa, a pessoa que crê diferente, que tem outra doutrina, ou a pessoa que não crê absolutamente nada. Todo ateu tem saudade, tem tristeza, passa por depressão, passa por decepção na vida. É um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ache um ponto comum, mas proclame o nome de Jesus. Faça como Pedro e João. Olhe nos olhos das pessoas. Olhe nos olhos. Eu gosto de conversar às vezes com crianças, né? Às vezes termino o culto aqui, os pequenininhos correm, pastor, 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 pastor. Aí eu tenho que sentar, eu tenho que olhar nos olhos, eu tenho que dizer, você se importa? Imagina nessa era do celular, que desgraça, né? Você falando com a pessoa e a pessoa teclando. Horrível, né? Ele nem para. Ele nem olha. Então nós, crentes em Cristo, vamos aprender com Jesus, tá certo? Não é uma nova doutrina, é só um modus operandi do Senhor e funciona. Olha nos olhos. Se possível, toca. Abençoa. E proclame o nome de Jesus. Você já votou hoje? Eu já votei. O mesário, quando me viu, manda o bispo. Manda o bispo. Jesus abençoe vocês aqui. Jesus nos guarde. Jesus conduz a sua vida. Jesus lhe dê esperança, né? Você abre a boca e fala de Jesus. O Espírito Santo é que vai levando a gente, certo? Porque a minha vontade não é muito falar sobre eu quero falar sobre outras coisas. Né? Vamos falar sobre o Ceará, vamos falar sobre Fortaleza, vamos falar sobre política, vamos falar sobre o candidato, vamos falar sobre um bocado de coisa. Mas se a sua finalidade não for falar de Jesus,
Ah, que fanatismo, Senhor. Você está aqui para isso, foi deixado para isso. Está cheio do poder para isso. Então eu queria nessa noite, antes de a gente sair daqui, convidar qualquer pessoa que talvez tenha vivido uma vida de dependência, de uma ajuda aqui, de uma ajuda acolá, de um favor aqui, de um favor acolá, mas você está precisando de Jesus, para Ele entrar na sua vida, mudar o seu modo de viver, te fazer um discípulo, que vai sair por aí saltando e proclamando o nome de Jesus. Você gostaria de hoje fazer uma decisão para dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, ser perdoado, ser lavado e receber nele a certeza da vida eterna? Tem alguém aqui hoje? Se tem alguém, levanta a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi tão lindo hoje de manhã, um senhor ali que eu tive a oportunidade de abraçar. Tem mais alguém? Hoje é seu dia. Chega de mendigar o amor das pessoas, a ajuda das pessoas. Cristo Jesus te vê aflita, aflito, como ovelha sem pastor. E Ele é o que diz, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tem mais alguém aí? Para dizer, hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você está na internet? Faça isso agora. Está me vendo aí? Está me ouvindo? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir, vamos. Bem. Não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil. Glória a Deus. Não é uma decisão simples, né? No meio da multidão, né? A pessoa tomar uma decisão é o Espírito de Deus. Então, se Ele está incomodando você, não resista, não resista. Tinha um hino antigo que dizia, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Isso é libertação. Então, vem. Você está aí, vacilando, pensando no amigo, na amiga, nas pessoas. Não é mudança de religião, não é adesão a essa igreja, nem a esse pastor. É Jesus, 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 Jesus. E agora, amados, e nós? Vamos proclamar? Vamos falar de Jesus? Vamos deixar que a nossa boca transmita essa palavra poderosa? Vamos sair em nome de Jesus? Enfrentando o inimigo em nome dele, sem medo, sem temor. Aquele que vai adiante de nós, aquele que nos deu toda a autoridade, está nos enviando. Nós somos missionários, você não precisa de nada especial. Você é um missionário, você é uma missionária, você é um verdadeiro apóstolo, você é a verdadeira apóstola. Vai para frente, você não precisa de título não. Você tem já o Senhor em você mesmo, o próprio Espírito de Deus. Bora lá, irmãos. A seara é grande, né? E o Ceará também. E os trabalhadores são poucos. Eu estou me dispondo a viver o resto da minha vida, o resto dos meus dias, proclamando o nome de Jesus por onde quer que eu vá. O que quer que eu faça, tudo para a glória de Deus. Está pronto, irmão? Estamos juntos? Vamos lá? Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esta igreja gloriosa, triunfante, que continua caminhando, Senhor, sobre as trevas e libertando pessoas, transformando vidas, mudando o entorno de onde vivemos, os lugares que frequentamos, e nós faremos isso em nome de Jesus. E temos a certeza que se o Senhor quiser operar um milagre extraordinário, será para a glória do Teu nome. E as pessoas vão testemunhar. Nós não temos prata nem ouro, mas uma coisa nós temos. Em nome de Jesus, fortaleza. Anda em direção ao Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos e queremos nos dispor a proclamar o Teu nome nessa semana. Usa-nos, move-nos, em nome de Jesus. Amém.